Fala pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre um módulo novo. A gente vai trabalhar utilizando o Grid Layout CSS. Então o que seria o Grid Layout CSS? Por que a gente precisa saber do Grid? A gente viu nas aulas passadas, né, sobre o Flexbox, a facilidade de movimentar e de posicionar esses elementos. A gente viu no Flexbox que a gente consegue modificar esses elementos, a direção deles, tanto em linha como coluna, mas é sempre nessa direção, ou na linha ou na coluna. Quando é preciso mesclar linha e coluna, a gente começa a fazer um montão de gambiarra, né? A gente consegue desenvolver, só que fica o quê? Fica extremamente cansativo a reprodução daquilo, porque você tem que transformar em coluna, pegar aquele item e transformar em linha. Então isso acaba dificultando o processo do desenvolvimento do layout. E o Grid Layout, ele traz a facilidade de você poder estruturar a sua página. Então, enquanto que no Flexbox é unidirecional, no Grid você tem bidimensional, ou seja, você transforma em colunas e linhas ao mesmo tempo. Então, isso facilita muito o serviço, né, o nosso trabalho. E qual é a facilidade? Por que é tão legal utilizar Grid System, né? O Grid Layout e o Flexbox? Porque quem veio dos primórdios aí do HTML e do CSS sabe a dificuldade que é posicionar os elementos na tela. Então a gente trabalhava muito com float, né? E transformava, criava várias divs, enfim, ou trabalhava com tabelas. Nossa, era horroroso, tá? O código ficava muito cheio de tags, de tabela, enfim, ficava uma coisa assim horrorosa. Então a gente vai facilitar a vida. Basicamente a ideia é essa, facilitar a vida. E aí vem sempre a pergunta, eu uso Grid ou uso Flexbox, né? Qual que é o melhor? Cara, não tem melhor, tem complementos, um auxilia o outro. A gente vai ter situações em que o Flexbox se enquadra muito melhor do que o Grid. Então a gente vai utilizar para aquelas situações o Flexbox. E vocês vão ver que durante a evolução do Grid, vários elementos de alinhamento, várias propriedades de alinhamento recordam muito o Flexbox. Então eles trabalham em conjunto e a gente vai utilizar a mesma forma aqui de trabalhar, tá bom? Então já começa o seguinte, a gente já começa sabendo que o Grid vai ter o elemento container e o elemento figure. E aí a gente vai trabalhar em cima disso. E aí o primeiro posicionamento que eu tenho é o seguinte. A gente vai dividir esse curso, né, esse módulo de aprender o Grid Layout em duas etapas. A primeira etapa a gente vai trabalhar sobre as propriedades. E as propriedades são divididas em container e itens. Então vocês vão visualizar isso aqui no curso. Posterior a gente vai trabalhar o alinhamento desses elementos. A gente vai ver como alinhar eles. Então, vou quebrar em duas videoaulas. E vou deixar o card aqui do alinhamento assim que eu terminar de fazer o vídeo sobre alinhamento. Então, vamos para o código, que vai ser melhor. Então, no CSS, eu já chego quebrando, sempre fazendo um macetinho. Já vou pôr um background aqui para vocês terem ciência do quando está sobrando, né? E aí, nós vamos começar a trabalhar. Então, o primeiro passo aqui é a gente ter a nossa div container, né? E na div container a gente vai trabalhar os elementos dela. Então eu vou criar os elementos, olha só, para organizar e facilitar, já utilizando uma característica do HTML5 que é criar esses elementos para facilitar a nossa vida, né? E organização. Então vou ter o aside, vou ter um main, vou ter o footerzinho. Bom, então aqui eu vou pôr só para a gente saber, né? E o footer, só para a gente saber de cada um. Tá bom? Vou já colocar aqui a minha classe container, por exemplo, na minha classe container, eu vou pôr aqui a letrinha branca, font size, vou pôr 20 pixels, só para ficar maiorzinha. E agora eu vou começar a declarar aqui o meu cabeçalho, o meu header, vou pôr um background nele, tomato, né? E vou pôr um tamanho dele de 150 pixels. Tem o meu main, e aí aqui eu vou pôr yellow, tem o meu aside. No aside eu vou pôr black. Por fim, eu tenho meu footer. Aqui o footerzinho eu vou pôr green. Então, olha só. Eu tenho aqui os meus boxes, vou dizer assim. Eu tenho aqui eles divididos. Eu tenho aqui minha estrutura de como eu vou organizar. Lembrem da aula de Flexbox, como é que a gente organizou nosso container, né? Então, eu vou usar, por exemplo, isso aqui, uma teoria, em base. Eu vou usar a base
dessa imagem aqui. Então o editor vai vir, vai colocar a imagem aqui para a gente visualizar como eu quero desenvolver que essa página fique. Como é que eu vou organizar ela? Então olha só, primeiro passo eu vou ter que vir aqui no container e dizer que vai ser um display grid. Então é o primeiro passo que eu vou fazer. Quando eu informo que é grid, eu tenho uma outra propriedade que é o seguinte, é mostrar para ele o template das colunas, né? O template que eu vou utilizar coluna e linha. Então aqui, por exemplo, eu posso utilizar que eu vou ter um FR e um FR. O que seria o FR? Eu pegar essa página e dividir ela em fração. Eu tenho uma parte dessa fração. Então no total aqui eu vou ter 2. E eu vou ter metade, metade. Por isso eu consigo visualizar aqui no 50%. Então, por exemplo, se eu quiser que ele fique com maior espaço, ele vai ter aqui 3FR. Lembra que a gente fez isso com o Flex Grow também? Que tem esse crescimento, né? Ele tem esse crescimento. Então, mesma ideia aqui. Aqui na coluna, já estou mexendo na coluna. Inclusive também pode ser em pixel, pode ser em porcentagem, aqui você pode trabalhar. Vocês vão ver à medida que a gente for praticando. Isso aqui pode mudar. E eu vou ter o grid template, olha só, de rows. E eu vou definir aqui como é que vai ficar as minhas linhas. Quantas linhas eu vou ter? Aí aqui eu defino as linhas, quantas linhas eu vou ter e também qual vai ser a minha espessura, qual vai ser o tamanho dela. E aqui eu vou usar um termozinho diferente, que é o seguinte, eu vou pegar... É um termozinho diferente, que é o seguinte, eu vou pegar ela e vou digitar o VH, que é o quanto que eu estou vendo aqui, ó. Então, olha só, eu vou considerar que essa página todinha aqui tem 100%, ele vai ter 100 VH. Aqui eu vou dizer que na primeira opção eu vou ter 20, pode ser 20% dela, já que eu dividi em 100, 70 a do meio, a main, e 10 a menor, obedecendo a estrutura que eu quero seguir. Feito. E agora, olha só, que vem a mágica. Tá vendo que está dividido? Só que, por exemplo, vamos dizer que eu quero que o header tenha um espaçamento maior, que ele pegue mais colunas, que ele venha aqui e pegue mais colunas. O que eu preciso fazer? Eu preciso só informar para ele, olha só, que a minha grid column, no start vai começar do 1. E aí a divisão aqui da grid é o seguinte, eu tenho uma linha... Eu tenho 2 linhas, aqui eu tenho outra linha, e aqui eu tenho 3 linhas. Então eu vou fazer sempre assim, olha só, grid, column start e grid, column end. Aí aqui, se eu botar 3, o que eu estou falando para ela? Que ela vai pegar da primeira, da segunda e até a terceira. Então ela vai fazer esse crescimento. E aí, da mesma forma, vai funcionar o meu grid row. Rows start, olha só, eu posso falar para ela começar da primeira, posso falar para ela terminar, olha só. E aí o meu rows eu tenho, quantas linhas eu vou ter? Eu vou ter, olha, 4. Eu tenho 4. Então se eu vier aqui e falar assim, eu quero de 1 a 2, ele vai espaçar isso, mas eu tenho que tirar, né? Eu tenho que tirar aqui o meu tamanho que eu fixei. Então olha só, eu falo que ela vai ficar de 1 a segunda, então ela teve aquele tamanho todo, que vai obedecer isso aqui, ó. Se eu passar aqui a 50 e aqui a 40, olha só o que vai acontecer com o header, ele vai obedecer isso aqui, tá bom? Se eu vier aqui para ele e mandar ele pegar, por exemplo, até a quarta, olha a criança que ele vai fazer. Tem que tirar aqui, ó. Olha só, tirei o row. O que vai acontecer? Se eu mandar ele pegar de 1 até o 3, ele vai preencher isso tudo. E se eu fizer até 1 a 4, ele vai pegar minha tela toda. Mas eu vou deixar ele para pegar a primeira parte, olha só. Então aqui eu já defini. E aí vem uns cortes, né? Vem umas variações de você não ficar escrevendo esse monte de coisa aqui, ó. A primeira é que eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu tenho o start da minha grid column aqui, começando com 1 e aqui terminando com 3, então eu posso fazer só isso aqui, ó. Olha lá, que vai funcionar da mesma forma. E eu posso fazer a mesma coisa com o row. Posso vir aqui e dividir, ó, o row. Olha que legal. Então, se eu vier aqui, botar 4, vai pegar a tela toda. Tá? E agora eu posso ir organizando. Inclusive eu posso organizar isso aqui, eu posso juntar essa coluna e essa row aqui usando o grid area, olha só. Que ele vai obedecer isso aqui, ó, grid area, né? Vai pegar o grid row start,
grid column start e depois o row end e o row e o column end. Então, olha só, eu vou fazer isso aqui, ó, grid, área. Então, ele começa do row start, vai para column start e depois pego o row end, o column end. E voilá, eu transformo esses dois aqui em um. Então, eu tenho aqui a mesma forma. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que organizar o meu site. Por exemplo, o meu footer não está legal, o meu main não está legal, o meu aside não está legal. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essas características, eu vou utilizar, por exemplo, essa aqui, que é mais simples, mais intuitiva, essa que eu sempre me enrolo, e a gente vai trabalhando assim. Então, eu vou organizar os outros. E aí eu tenho, olha só, o gap que eu posso pôr no meu container, que é o seguinte, está muito estrangulado, esse aqui está muito forte um em cima do outro, eu posso vir aqui e dar um gap dele de 20 pixels, que ele vai fazer o quê? Ele vai dividir igualmente essa minha área aqui. Tá vendo? Meus containers aqui, meus blocos, meus elementos, ele está dividindo ela igualmente, tanto como linha, como coluna. Então eu posso fazer o seguinte, olha só, pôr aqui 20 e 20 pixels e 10 pixels. Então o que eu fiz? Eu quero que a row fique espaçado de 20 e o column fique espaçado de 10, tá bom? Então só para vocês terem noção que é possível a gente fazer isso no container também, que é um display. Então eu vou deixar aqui só para vocês visualizarem o tamanho. Vou agora mexer no meu main. Então, o meu main aqui, eu vou tirar esse tamanho dele. Eu quero que ele ocupa o 1 até o 2 e ocupe a linha 2 até a terceira. Olha lá, meu main, que legal. O meu asidezinho, eu quero agora que ele ocupe a coluna de 2 até 3. E aqui eu vou querer que ele ocupe somente a row 2. E o meu footer, olha só, eu vou querer agora que ele fique de 1 até o 2 e aqui da linha 3 até 4. Da linha 1 até 3, que eu quero que ele pegue aqui tudo. Então, olha só, minha coluna e eu quero que ele pegue aqui. Então, olha só, já fiz minha divisão, tenho aqui todos os meus elementos bem localizados, vamos dizer assim. O que eu posso melhorar aqui é o seguinte, o grid, ele me dá uma facilidade de trabalhar meu container usando um template de área, que é melhor ainda. Por exemplo, se eu quero modificar, se eu quero informar qual é o meu template de área, o que eu vou fazer? Olha só, grid, template, áreas, e eu vou desenhar como é que vai ficar. Eu vou codificar aqui o meu desenho da minha estrutura. Por exemplo, eu dividi aqui em duas colunas. Então, essa coluna eu quero header e essa eu quero header. Então, olha só, eu posso vir aqui header e header. Aqui embaixo eu quero main e quero o aside. E aqui eu vou querer footer e footer. Eu coloquei o nomezinho aqui, mas não necessariamente você tem que pôr o nome. Eu posso pôr até uma forma de codificar aqui uma variável, uma letra. Uma letra, vou dizer aqui, por exemplo, de header eu vou pôr H, H, M, A, F, F para facilitar. E agora o que eu vou fazer? Eu nem vou precisar mais usar isso aqui. Olha a maravilha. Eu vou chegar para o meu item, que é um grid, que é um item do grid, e vou falar, olha só, você pertence à área que eu vou chamar de H. Olha só, eu vou chegar para o meu item, tá? E vou falar para ele, você pertence à área que eu determinei como H. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ocupar aquela área que está no meu container, que ele pertence, né? Lembre do elemento pai, os elementos filhos, os itens filhos, ele pertence aqui ao meu container, que é um grid. E o melhor, se eu quero jogar ele para o meu footer, para o meu rodapé, basta eu mudar aqui, ó, ele para F, para a minha área F. Aqui eu vou jogar um z-index rapidinho, só para eu ver o que está acontecendo. Só para eu trazer a camada, como se trabalhasse com camada, eu trouxe ele para cima. Então, olha só que legal, eu consigo transformar ele para qualquer parte do meu template. Olha lá, quero que ele vá para o main, quero que ele vá para o aside. Então, isso aqui é muito legal. E aí, olha só, eu já elimino mais código. Olha que lindeza. Aqui o main vai ficar no M, aqui o asidezinho vai ficar na área designada para ele. E aqui ele vai ficar no footer. Olha que maravilha. Que perfeição para se trabalhar. Muito mais simples, muito mais fácil trabalhar assim.
E aí, pessoal, olha só, é isso. A parte de propriedades do layout, do grid, usando o CSS aqui para a gente estruturar a página, é somente esse conteúdo. Na próxima aula a gente vai trabalhar sobre o alinhamento. Como é que a gente pode alinhar esses elementos, tá? E aí a gente vai lembrar muito de Flexbox. Hoje a gente já lembrou um pouquinho, mas vai lembrar mais na próxima aula. E aí na descrição eu vou deixar um joguinho para vocês. Olha só, deixa eu voltar aqui. Esse é o joguinho. Lembra lá do Flex Frog que a gente jogou para fixar o aprendizado sobre Flexbox? Hoje eu trago para vocês o Grid Garden, que é justamente para vocês irem brincando e exercitando, tá? Para quando chegar na próxima aula, vocês estarem assim, ó, tinindo. Layout, trabalhar com layout usando grid é mais fácil, mais doce que mamão melado. Minha filha. Então vem cá. Não pode riscar o computador. Tá bom? Então, olha só, como tarefa de casa, eu quero que vocês joguem, finalizem o Grid Garden e consigam exercitar um pouquinho do que a gente trabalhou aqui. Vai chegar em alinhamento, vocês param um pouquinho ou prossigam, justamente para conseguirem absorver da melhor forma possível, que é brincando e exercitando, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se gostaram da aula, vocês vão curtir, porque chegaram até aqui. Então, se vocês chegaram até aqui, vocês são sinistros, vocês são bons mesmo, tá? Não deixem de fazer as atividades, que só assim vocês vão conseguir absorver melhor o conteúdo. Abraço e tchau, tchau!